Podemos ter um excelente desempenho, mas se for muito caro, fica inviável. Podemos ter um desempenho pífio, se for muito barato, vai ser um prejuízo muito grande a longo prazo. E esses estudos não foram feitos no decorrer da elaboração da norma, bem como os índices de desempenho dos materiais e sistemas construtivos também não aparecem na norma. Então, como se estabelecer prazo de vida útil se não se sabe quais são os índices, quais são as vidas úteis dos produtos que compõem a construção civil? Então, existe uma dúvida, na minha ótica, sobre a forma como foi elaborada essa norma, mas como estamos no prazo ainda de uma revisão, acredito que seja possível aprimorá-la, porque realmente é um diploma muito importante para a construção civil e para a política habitacional do Brasil. Porque cada ano de vida útil, a mais ou a menos, que se estabeleça nessa norma, são milhões de habitações que terão que ser construídas num prazo menor para o país. Então tem uma implicação violenta na política habitacional, e eu acho que essa norma precisa ser pensada com muito carinho, porque ela não se limita só a aspectos técnicos, mas ao aspecto político habitacional principalmente. Eu não sei como vamos fazer isso. Muito bem. Então a norma de desempenho, bem colocou o colega Carlos Delmar, ela está em consulta nacional e desde julho de 2012 eu peguei o último texto para fazer as minhas observações. Então, gostaria de dar um destaque aqui que não foi muito comentado, que é o seguinte: o foco da norma, isso está escrito no texto, está nos requisitos dos usuários para o edifício habitacional. E aí cabe a pergunta: quem elaborou a norma e quais são esses requisitos, né, que compõem as exigências dos usuários? Bom, então a gente vê que a norma ela foi elaborada por 50 associações, a maioria delas ligadas à engenharia, 6 autônomos, 150 empresas, 50 sindicatos, sendo que a maioria deles também é da construção civil, e 50 outros participantes representando empresas de perícias, institutos, projetistas, etc. Quer dizer, há uma prioridade, e a gente não vê muita representação de associações que teriam interesse em desenvolver essa questão de habitação. Os bancários, os jornalistas, e falo dessas duas associações pelo seguinte, porque nós temos um conjunto dos bancários aqui na Avenida São Gabriel, construído há mais de 60 anos, e temos o edifício dos jornalistas no Rio de Janeiro, do qual até possui um apartamento, também da década de 50, que revela bem que profissionais liberais, que a classe média simples, pode construir bem, porque esses prédios estão de pé há mais de 50 anos e funcionando muito bem. E a gente tem que pretender uma norma de desempenho que supere o que nós já fizemos no passado. E não é isso que se transparece nesse texto, na minha óptica. Então, o que é desempenho? Bem colocado, é o comportamento em uso de uma edificação e seu sistema. E vejam que a norma não é absolutamente técnica, já há uma subjetividade no próprio tema, que é o desempenho. Se é comportamento em uso, qual é a expectativa desse comportamento? Cada um dos senhores pode ter uma expectativa. Cada região do Brasil tem a sua particularidade de temperatura, de conforto térmico, etc., etc., a mostrar que a abrangência e os estudos no tocante ao desempenho são bastante amplos, né? A vida útil, que é o período de tempo em que um edifício e o seu sistema se prestam às atividades para as quais foram projetadas e construídas, considerando a correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. E aqui já vem 2 pontos que são os seguintes: salvo melhor juízo, desempenho não se confunde com vida útil. Nós podemos ter um excelente desempenho num período e uma curta vida útil, como uma longa vida útil e um fraco desempenho. Enfim, essas correlações de desempenho e prazo também não foram estudadas na norma. Como vamos saber qual vai ser o desempenho daqui a 10 anos? Como medir esse desempenho se ele depende também da manutenção? E a norma também não estabelece periodicidades de vistorias, de exames, de avaliações dessas manutenções. Então aí já vem. Falta engenharia diagnóstica. Falta na norma
um planejamento de inspeções técnicas de manutenção, com uma ótica também na degradação, porque por melhor que seja a manutenção, vai haver uma degradação. E nós, humanos, sabemos disso, é o envelhecimento. Por melhor que nos cuidemos, vamos envelhecer. E as edificações da mesma forma. Agora, uma edificação com 40 anos, ela não vai oferecer o mesmo desempenho de uma edificação nova. Mas qual seria essa perda de desempenho aceitável em função dessa degradação? Isso também ficou no vazio. Agora, quais são os requisitos dos usuários? Foi apresentado pelo Dr. André, e são requisitos absolutamente técnicos, mas na norma diz que são os requisitos dos usuários. Agora, concordamos, o usuário quer segurança estrutural contra o fogo, estanqueidade, desempenho térmico, durabilidade, etc, etc. Mas e o custo? A que custo? Né? Então aí, eu fiz uma análise numa tabela, que é essa tabela 7, que também está reproduzida lá como tabela C5, que ela aborda a durabilidade e vida útil. Vida útil de projeto, que para uma edificação de categoria mínima, ela tem lá na estrutura uma previsão de 50 anos, pisos maior que 13 anos, vedação vertical maior que 40 anos, vedação vertical interna maior de 20, cobertura, um prazo de vida útil maior que 20 anos, hidrossanitário maior que 20. Agora aqui a gente já observa o seguinte, se o piso tem lá uma previsão de vida útil de 13 anos, né, fica fácil perceber que em 50 anos nós teremos que trocar 3 vezes o piso, ou mais. Então, quer dizer, o prazo previsto, real, não é de 50 anos. 50 anos é só a estrutura. Agora, se formos considerar os percentuais de custos pelos sistemas e fizermos uma homogeneização, nós vamos ver que, na realidade, o prazo de reposição desse imóvel sob a ótica do custo é de 30 anos. E o imóvel categorizado como superior, ao invés dos 75 anos que aparentemente a norma nos oferece, na realidade, o prazo de reposição desse imóvel sob a ótica do custo vai ser de 46 anos. Então aqui nós temos um problema sério. Porque se nós temos financiamentos de 30 anos, e a gente tem que supor que o imóvel vai durar um pouco mais do que isso, né? Se a pessoa não cuidar do imóvel, que a degradação ainda vai fazer com que não consiga chegar nos 30 anos, então nós temos aí um prazo incompatível, na minha ótica, com a realidade da técnica, porque se revela que do passado para cá nós evoluímos tecnologicamente, nós temos materiais de melhor qualidade. Por que construíamos na década de 50 e 60 e hoje esses imóveis estão envelhecidos, mas estão funcionando muito bem, e hoje nós fazemos uma norma cuja vida útil na realidade é de 30 anos. Muito bem. Agora, para se entender esse aspecto, colocou muito bem o Carlos Delmar, que o professor Fernando Henrique Sabatini, um baluarte da engenharia nacional, ele mostrou a questão de custo com a questão de prazo. Então ele mostrou o sistema de impermeabilização, se formos considerar um sistema de baratinho, com uma vida de X anos, a R$18 o metro quadrado, né? Ele vai custar em 10 anos R$180 para o edifício. Né? Agora, se nós comprarmos um produto de qualidade, cuja vida útil é 5 vezes maior, que nós vamos pagar R$42 o metro quadrado, 3 vezes mais do que aquele simples, ele em 10 anos vai custar R$84. Ou seja, produto de boa qualidade, ele sai muito mais barato a longo prazo. Né? E aí então, vem a segunda questão, quer dizer, eu levantei só essas duas, que é a questão da engenharia diagnóstica, tendo que medir e avaliar o processo de manutenção dos edifícios. E o custo, que nós precisamos fazer estudos de custo-benefício para saber qual é o prazo
E qual é o preço desse imóvel que está sendo pretendido para 50 ou 75 anos, ou, na realidade, para 30 e 46 anos. Né? E aí, sem querer, evidentemente, me manifestar sobre o direito, mas o meu filho foi pesquisar, ministra, um pouquinho, e eu também resolvi colocar essa apelação aqui do TJ de São Paulo sobre prazos, porque em que pese haver essa especificação de prazos de garantia, Delmar, na norma, ela não pode engessar a discussão do prazo em relação à vida útil e em relação à qualidade. E o tribunal já está enxergando dessa forma. Tanto é que diz que a responsabilidade do fabricante por vício ou defeito oculto de adequação do produto durável não se restringe ao prazo de garantia que concede, mas sim pela vida útil do mesmo. Ou seja, essa correlação de prazo de garantia e vida útil, na minha visão, ela é inexorável. Tem que haver. Quer dizer, não pode se estabelecer também um prazo de garantia em função do livre-arbítrio do fabricante do produto. Né? Isso também é até uma garantia para o consumidor, para o adquirente de um imóvel. Bom, finalizando aqui, eu diria que, salvo melhor juízo, é recomendável se incluir os procedimentos das avaliações técnicas de engenharia diagnóstica e de engenharia de custos na norma de desempenho da BNT, visando aprimorar o texto atual. E aqui acho que é muito importante realmente a gente trabalhar firmemente no aprimoramento dessa norma, porque, como engenheiro e como perito e atuando firmemente, nós sabemos que a BNT tem milhares de normas técnicas. Porém, em que pesem serem legais e conter relativa obrigatoriedade, muitas dessas normas são ilegítimas, não funcionam e não são cumpridas por ninguém. Então, me recordo até de um seminário, de um congresso que tivemos em Salvador, ministra, em 2007, até presentes aqui o Paulo Grandinski e outros colegas, em que esse tema foi debatido. Paulo Grandinski defendendo a legitimidade compulsória de todas as normas. Eu contestando, dizendo que nem todas eram obrigatórias, que a legitimidade teria que ser observada. E isso ficou patente até pelo voto da presidente da mesa, que falou, não, eu como juíza, eu analiso. Se há normas incompatíveis que não têm a aplicação de uma maneira lógica e correta, nós vamos partir para outras interpretações. E para que a norma de desempenho não caia nessa vala de grandes discussões e que eventualmente ela se torne um diploma que emocionou e atraiu todo mundo e que na prática vai gerar muita discussão, eu acho que nós temos 6 meses de muito trabalho, mas sem dúvida nenhuma, acho que a norma vem num momento muito oportuno, porque nós temos que enquadrar os nossos produtos, tá certo? E principalmente a casa própria do cidadão em parâmetros com índices absolutamente corretos, claros, e que permitam ao adquirente avaliar perfeitamente aquilo que está comprando. Isso para que a gente não ouça brincadeiras como ainda ocorrem hoje em dia, né? Que falam aí do programa Minha Casa, Minha Vida, mas nos bastidores fala-se no programa Minha Casa, Meia Vida. Então, temos que nos preocupar em cumprir aquilo que se fala. Se é minha casa, minha vida, né? Tem que ser minha casa, minha vida. Muito obrigado.